Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui mais um episódio do CompactCast, o seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é o atual cenário do Brasil. Estava discutindo muitas coisas a respeito do que está acontecendo aqui com o Brasil, o que pode acontecer, e acabei gravando um áudio num grupo, e foi quase um podcast lá, deu mais de 7 minutos falando quase. E não vou falar a mesma coisa que eu falei lá, vou falar um pouquinho diferente e trazer alguns pontos de reflexão para vocês. E para a gente falar do Brasil, num mundo globalizado que nem hoje, a gente tem que começar falando de lá de fora. Então, já faz tempo que a gente está num cenário complicado, né? Inclusive, numa conversa com um amigo meu, ele brincou, eu falei que a gente está num cenário difícil, ele falou de período difícil mesmo, de 1500 até hoje, né? E realmente a gente tem vivido aí ao longo do tempo uma situação muito complicada, não teve grandes melhorias, a gente teve um período aí que foi quando o Temer assumiu, que deu uma melhoradinha de algumas coisas, na sequência veio o governo Bolsonaro que não resolveu muita coisa não, manteve mais ou menos do jeito que estava, e agora o cenário vem piorando novamente com o governo atual. O que é o grande ponto? Por que o governo Lula, na minha opinião, está ajudando a piorar um pouco o cenário? Ele ajuda a piorar esse cenário em duas maneiras, tá? E aí não é uma crítica a ele especificamente, tem coisas, vai ter coisas positivas, vai ter coisas negativas, eu estou entrando no mérito específico da economia aqui. Então, a partir do momento que ele começa a ceder, querendo forçar, né, que é o mote dele, o avanço do crédito, isso é um problema para a economia. O que acontece? Quando você libera crédito das pessoas, isso vai ter mais gente gastando. Mais gente gastando é mais inflação. Bom, é isso que vai acontecer. O governo também tem pressionado bastante na questão dos combustíveis, então é um ponto aí que chama a atenção, e aí entra um problema porque a Petrobras, apesar de não estar reajustando, e foi até a origem de toda a minha conversa, a Petrobras não está reajustando. Ela, ainda assim, os postos de combustível estão. Por quê? Por conta do fiscal. O fiscal do governo já informou que não vai ser o que ele tinha prometido no outubro do ano passado e está falando que agora, né, que vai ser pior. E isso pesa, por isso a gente teve uma disparada do dólar. E de novo, tá, pessoal? Não é uma questão política aqui, é tudo questão econômica, técnica. Com essa disparada do dólar aí, e outras frentes, os postos de combustível reajustaram. No caso, teve um reajuste no sábado, e aqui em Belo Horizonte já teve outro reajuste na quarta-feira, na terça-feira. Então, são dois reajustes num espaço muito curto de tempo, foi de sexta para sábado, ou sábado para domingo, alguma coisa do tipo, e outra agora. Então, o preço tem aumentado significativamente, está ficando muito caro o combustível, e ainda sem o repasse na Petrobras, sem o repasse, então, nas usinas, nas refinarias. O que isso significa? Que a partir do momento que eles repassarem, pode surgir aí um problema grande. Vamos ver até que ponto Petrobras vai conseguir segurar. Ainda existem outras questões de Petrobras que estão sendo discutidas, mas aí é conversa para outro dia. Pegando então esse cenário como um todo, a gente tem aí também uma pressão então inflacionária, que, a meu ver, esse último aumento de combustível não vai refletir ainda em abril, tá? Vai refletir a partir de maio. Já tem um tempo que eu tenho falado que estou preocupado com a inflação, eu acho que ela está aumentando, né? Talvez não tanto quanto em alguns momentos eu achei que seria, mas ela está aumentando. E o cenário de ontem me preocupa um pouco mais. E uma inflação alta dificulta bastante a queda da taxa de juros. A gente está reduzindo a taxa de juros. É verdade que existe sim um espaço para redução da taxa de juros e atingimento da meta de inflação. Existe esse espaço, mas para mim esse espaço está ficando cada vez menor. Bem pequeno, para falar a verdade. E com um ponto extra, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos andam num momento de inflação alta, vai
A tendência não é baixar tão cedo, até porque eles aprovaram um pacote bilionário de ajuda à Ucrânia, então mais gasto no fiscal. O desemprego lá é baixíssimo, o que faz com que também tenha mais inflação. Isso significa que as taxas de juros acabam sendo mantidas mais altas por mais tempo. Muito dificilmente vai aumentar as taxas de juros lá, o que é um alívio, mas as quedas, né, que a gente esperava, faladas lá no início do ano, serão 3 quedas esse ano, começam a ficar bastante duvidosas. Pode acontecer, mas estão ficando cada vez menos prováveis. E a partir do momento que a gente tem a taxa de juros do Brasil não tão grande em relação à taxa de juros dos Estados Unidos, o dinheiro não tem coragem de vir para cá. O risco, o retorno dos Estados Unidos começa a se tornar mais interessante. Então, se a gente tiver cortes de juros e lá não, esse spread que existe entre um e o outro começa a ficar pequeno. E aí pode ser que saia mais dinheiro daqui. Saiu mais dinheiro, dólar dispara. Dólar dispara, as nossas importações disparam e as nossas exportações disparam também, mas as nossas importações disparam, aumentando a inflação, e as exportações fazem com que os produtores direcionem mais os seus produtos para fora. Consequentemente, a gente acaba tendo aí um cenário de falta de produtos aqui que gera mais inflação. A gente tem o governo também colocando taxas nas importações de aço, que ajuda as usinas, né, daqui. Então, importante, você vai ajudar aí uma Usiminas, uma Gerdau, é positivo nesse lado. Por outro lado, também é a inflação, porque eles não precisam competir tanto, né? Vai reduzir aí a competição deles, menos aço no Brasil de fora, maior o preço. Oferta e demanda sempre. E, então, nesse cenário como um todo, fica aí um grande alerta para a gente. O que é que vai acontecer? Se a gente tiver uma redução concentrada, de forma paliativa, aos poucos, e talvez aí a gente reduzir o ritmo de redução que a gente está tendo, que talvez vai ser o ponto, né, da Selic, talvez a gente consiga passar por esse momento turbulento, até chegar a uma redução de juros lá nos Estados Unidos. Se a gente continuar no ritmo alto, forte, que é o que tem sido pressionado para ser feito, a gente vai ter um problema. E o principal, quando você tem um problema desse tipo, ele não estoura imediatamente, ele demora, né? E aí o excesso de crédito, com a inflação querendo subir, um juros forçadamente baixo, você começa a ter distorções no mercado e você começa a ter, então, outros problemas. O mercado, obviamente, para emprestar dinheiro vai dificultar, apesar de todos os esforços que o governo vai fazer para poder facilitar, se a taxa de juros não estiver atrativa. Mas é um ponto aí complicado que a gente tem pela frente. Eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande de melhora. Saiu aí a proposta do governo para a reforma tributária, ficando naquela média de 26%, 27%, né, a média de tributação. Mas, obviamente, eu ainda não consegui avaliar, não consegui estudar para poder saber se tem alguma coisa ali que a gente fala assim, opa, isso aqui é perigoso. E o principal, né? A proposta do governo nunca é a proposta aprovada, independente do governo que está mandando. Sempre vai ter alguma mudança que o relator vai incluir, que vai ser vetado, que vai ser cortado, que vai ser negociado. Então, a gente tem que aguardar tudo isso aí. Temos a questão da reoneração da folha também, que é uma discussão grande. E, por um lado, eu vejo um lado positivo no sentido de equalizar todo mundo, e um lado negativo que vai ter inflação. Num mercado que já não está tão bem, né? São setores importantes que estão sofrendo. Então, assim, se preparem, porque eu não vejo um cenário atual tão positivo no curto prazo, e a gente tem muita coisa aí para poder desenrolar para efetivamente a gente ter boas notícias daqui para frente. Espero e acredito que tenha chances de acontecer, mas no momento não. É isso e até a próxima, pessoal.